nossas Bíblias, no livro de Jeremias, capítulo de número 7, a partir do versículo 29. Hoje nós vamos, Deus assim permitir, ler uma passagem bastante tensa. O direcionamento que eu tenho do Senhor é terminarmos a nossa exposição hoje pela manhã, se Deus assim permitir, sobre esse tema: exortações severas à igreja dos nossos dias. Amém? Amém? Graças a Deus. Exortações severas à igreja dos nossos dias. Nós estamos vivendo aqui, no texto de Jeremias, contextualizando para os irmãos. Jeremias está pregando em uma época onde o reino de Israel, o reino do norte, já havia sido destruído pelos assírios 100 anos antes, e agora o reino de Judá teria o mesmo destino por conta da sua apostasia, assim como a do seu irmão, o reino de Israel. E Jeremias está pregando para pessoas que não querem ouvir. Ele está chamando aquelas pessoas ao arrependimento, mostrando para eles que o pecado deles estava atraindo a ira de Deus, mas em vez de darem ouvido ao profeta, eles vão tentar de todas as formas calar o profeta. E assim sempre foi e sempre será na história da igreja. Por mais que nós apregoemos a verdade, não será a maioria que nos dará ouvidos, mas uma minoria. E a grande maioria não somente não ouvirá, como rejeitará ostensivamente a mensagem de Cristo, que é uma mensagem de arrependimento e fé, é uma mensagem de renúncia, é uma mensagem de reflexão das nossas vidas, não à luz dos nossos próprios pensamentos, mas à luz da palavra de Deus. Então aqui nós já falamos sobre a primeira parte do capítulo 7, eu gostaria de dar continuidade, a partir do versículo 29. Jeremias está mostrando esse sermão do capítulo 7 ao capítulo 10, é conhecido como o sermão do templo, pois o Senhor instrui Jeremias a pregar esse sermão em um lugar bastante específico, que era a porta do templo, onde as pessoas se dirigiam para adorar a Deus. O alvo é justamente resgatar aqueles que se dizem de Deus. Mesmo nos dias atuais que nós estamos vivendo, quem mais precisa ouvir o Evangelho, irmãos, são os evangélicos, que têm, de todas as formas, demonstrado que não têm conhecimento de Deus, como está escrito em Isaías capítulo 1, o meu povo não me conhece. Então, aqui Jeremias vai mostrar que aquela rejeição por parte do povo da mensagem de Deus custou muito caro. Deus agora estava baixando um decreto, Deus estava agora assinando a sentença de condenação daquele povo. E quando Deus faz isso, irmãos, não existe mais como voltar atrás. Nós vamos ver, a mesma coisa aconteceu na época de Noé. Deus chamou Noé 100 anos antes do dilúvio e disse: ó Noé, eu não suporto mais, eu vou destruir o mundo. Prepare uma arca para você e toda a sua família. E Noé pregou sobre isso durante 100 anos, mas o povo não deu ouvido. E o que Deus disse que faria, ele fez. A mesma coisa em relação a Sodoma e Gomorra. Deus enviou anjos para aquele lugar. Imagine. Ô Senhor, se o Senhor fizer um grande sinal, eu creio que esse povo aqui, Salvador, vai se converter. Meu filho, Deus enviou anjos, 2 anjos. E as pessoas tentaram estuprar aqueles anjos. Imagine a perversão. Os anjos tiveram que tirar Ló e a sua família pelas mãos, puxando eles literalmente. E ainda assim, a esposa de Ló foi perdida, pois ela desobedeceu
ordem de Deus de não olhar para trás. E quando ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal e morreu dessa forma. É importante que a gente entenda, Deus é fiel, isso nunca vai mudar. Isso tem um aspecto positivo para nós, mas isso tem um aspecto negativo para aqueles que não têm compromisso com Ele. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e Ele já avisou, eu direi, não os conheço. Então nós precisamos tomar todo cuidado. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, precisamos tomar cuidado e, como diz a palavra do Senhor, emendar os nossos caminhos. Como pregou o nosso irmão na semana passada, precisamos aprender, como o próprio Senhor falou para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei. É isso que nós precisamos, irmãos. Aqui no versículo 29, Deus agora começa a falar a Jeremias sobre a sentença que se cumpriria nos dias de Jeremias. Corta os teus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e põe-te a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se chama pelo meu nome, para contaminarem. Olha que coisa assustadora, irmãos. Nada é mais assustador do que a idolatria no meio evangélico. Porque nós, teoricamente, deveríamos ser as pessoas que valorizam a palavra de Deus e que buscam vivê-la como está escrita. E a palavra aqui é: corta os teus cabelos consagrados. É uma mensagem direta ao voto do nazireado. O voto do nazireado era um voto específico. A gente conhece um nazireu muito famoso, que é Sansão, aonde durante um determinado tempo, no caso de algumas pessoas, como foi o caso de Sansão, durante toda a vida, não se cortaria o cabelo, não se beberia bebida forte, nem se tocaria em morto. Esses 3 compromissos que o nazireu fazia. E ele diz: olha, não adianta o compromisso, pode cortar os seus cabelos, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim. Então não adianta, irmãos, nos colocarmos a prestar ao Senhor uma adoração que não seja de dentro para fora, que não seja uma adoração que de fato externalize uma fé sincera e genuína. Se você está com dificuldade de crer, você precisa falar isso para Deus. Você não pode ir para o seu túmulo dessa forma. Versículo 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Você imaginou isso, irmãos? Naquela época, uma das características do paganismo, ou da idolatria dos povos circunvizinhos ao reino de Judá, era justamente esse tipo de sacrifício, aonde eram oferecidos crianças, para agradar os deuses. Você pegava o seu filho e dava ele para ser queimado, para que o Deus daquela região ali se agradasse e enviasse prosperidade para você. E as pessoas faziam isso no território aonde todos deveriam se voltar a uma adoração sincera a Deus. Deus não quer sacrifício, Ele quer de nós obediência. E obediência se inicia com conhecimento. Como eu posso obedecer um ser que eu não conheço? O apóstolo Paulo diz: como clamarão acerca de quem nada ouviram? E aqui Jeremias está dizendo: portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não chamará Tofete, nem vale do filho de Inom, mas vale da matança. Os mortos serão enterrados em Tofete, por não haver outro lugar. Será que existe alguma coincidência com os dias atuais, irmãos? Aonde está faltando sepultura? Vocês viram o que aconteceu na Itália recentemente?
A quantidade de mortes foi tão grande que tiveram que, não somente pela quantidade, mas também por conta do vírus ainda permanecer ativo depois da morte, estavam pegando as pessoas, colocando num caixão selado e queimando essas pessoas na Itália por conta do vírus. Uma das imagens que chocou o mundo no mês passado foi aqueles caminhões do exército lá da Itália carregando centenas de corpos para serem cremados, porque não existia sepulcro suficiente na cidade para enterrá-los. Recentemente, o exército fez um requerimento na cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano, para saber a quantidade de jazigos, ou seja, onde se colocam os mortos, disponível na cidade do Rio de Janeiro, já se preparando para a quantidade de mortos que viria ou que virá por conta dessa pandemia. Percebe, irmãos? Os cadáveres deste povo servirão de pasto, as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. Farei cessar as cidades de Judá, farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz do folguedo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, porque a terra se tornará em desolação. Agora você percebe, irmãos, como o nosso povo é mais duro, consegue ser mais duro do que esse povo. Eu não sei se vocês têm notado, mas depois dessa pandemia ter chegado ao nosso país, cessaram-se os shows, cessaram-se esses eventos, né, de promiscuidade, mas agora eles descobriram uma nova forma, são as lives. Uma dessas duplas que iniciou isso algumas semanas atrás, teve 1.600.000 espectadores, imagine. Enquanto eles cantavam, eles consumiam bebida alcoólica e estimulavam as pessoas que estavam nos seus lares à promiscuidade, mesmo nesse ambiente de comoção, de pessoas doentes, de pessoas morrendo, de pessoas necessitadas de ouvir uma palavra de conforto, de consolo da parte de Deus. Eles ainda encontram espaço para disseminar a promiscuidade. E a gente fica assustado, meu Deus, a que ponto chega a raça humana? Milhares de pessoas morrendo, e uma dupla se reúne para fazer um show pela internet, estimulando as pessoas ao consumo de bebidas e a prática do pecado. E foi só o início, e agora essa dupla tem sido seguida por uma série de outros atores, cantores e gente do gênero. Assustador como as pessoas encontram brecha para continuarem na sua vida pecaminosa, mesmo Deus dando um sinal tão claro de que Ele não está satisfeito com o caminho que a humanidade tem seguido. Essa é a dureza do coração humano, irmãos. Assustador. E a gente ainda ouve falar que a culpa é da igreja, que está aberta. Sabe por que o vírus está se alastrando? Porque a igreja não está seguindo. Será que é por isso? Versículo 1 do capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem serviram, e após quem tinham ido, e a quem procuram. E diante de quem se tinham prostrado, não serão recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Do ponto de vista da cultura hebraica, irmãos, isso era uma grande profanação. Sabe, não se deveria tocar no corpo dos mortos, e nem muito menos mexer nas suas sepulturas, e nem deixar os seus corpos expostos para os animais. Isso era visto como algo impuro, como algo profano. Isso era visto como uma desonra diante de Deus,
como uma maldição diante de Deus. Olha, o seu corpo vai ficar exposto, você não vai ser nem enterrado. Era visto como uma maldição. Ele está dizendo, essa maldição está caindo sobre a minha cidade, sobre a cidade santa. Jerusalém, conhecida como a cidade de Davi, onde foi construído o templo do Senhor. Versículo 3: escolherão antes a morte do que a vida. Eu vi uma entrevista de uma das maiores autoridades da área de medicina no nosso país, pelo menos é o que dizem, né? Eu não sou muito desinformado nesse sentido, mas disse que é uma das maiores autoridades. O médico, o sobrenome dele, se eu não me engano, é Calil. Ele é uma referência na parte coronariana, lá de São Paulo, diretor do principal hospital de lá, algo assim. E ele pegou o coronavírus. E ele ficou alguns dias, ele deu uma entrevista aos veículos de comunicação falando sobre isso, que teve uma hora que ele estava sentindo tanta dor, tanto desconforto, que ele quase desistiu, quase pediu para parar o tratamento. E eu fiquei vendo aquilo, eu falei, meu Deus, olha para isso. Mal sabendo ele que se ele morresse ia para o inferno, e que o desconforto de lá é incomparável. Essas pessoas chiques e luxuosas, elas não fazem ideia do que é o inferno. Assisti um filme com a minha esposa há muito tempo atrás, e graças a Deus, né, não fui mais. Eu não sei, né? Normalmente as mulheres gostam de assistir filme romântico, né? Eu nunca gostei. Mas a minha esposa, eu quis agradar ela nesse dia, já tem muitos anos, esse filme é antigo. E a gente vai assistir esse filme. O enredo do filme era algo assim, um jovem bastante rico, e na flor da idade, é atropelado e fica tetraplégico. E ele começa a ficar revoltado com a vida, depressivo, e a sua família milionária já não sabe mais o que faz. E aí contrata vários enfermeiros que ninguém suporta o gênio dele, até que uma moça assim, com um jeito bem diferente, vai cuidar dele, e aí começa a fazer várias coisas, né, brincar com ele. Mas o final do filme, irmãos, me perdoe, eu vou contar o final, é ele fazendo ele se suicidando, né? É o que as pessoas chamam de eutanásia. Quando a pessoa que está, no caso dele, tetraplégico, pessoas com doenças terminais, que tem muita dor, em países da Europa isso já é autorizado. Então você vai para uma clínica, ele injeta um calmante junto com um medicamento, onde o seu coração para de bater e você morre de maneira indolor. E eu fiquei vendo aquele filme, eu falei, meu Deus. E a clínica que esse jovem vai, é num país desses da Europa, bem chique, a clínica é bem bonita, tudo branco, dá aquela ideia assim, enganosa, né? Tá vendo? Você tem uma vida ruim aqui, você perdeu a mobilidade, você está tendo uma vida super limitada aqui, mas fique tranquilo que isso vai acabar. Isso não vai acabar. Por mais difícil que tenha sido a vida desse jovem tetraplégico, o sofrimento dele vai iniciar no momento em que a vida dele terminar aqui. Eu fiquei assustado, falei, ó, a dureza do coração humano. Então, em determinados países, a eutanásia é praticada de maneira corriqueira. Pacientes em doenças terminais, com câncer, já se alastraram e que muitas vezes tem um sofrimento muito grande, né? Tem que tomar aqueles anestésicos fortíssimos. Eles preferem a eutanásia, ou seja, se matar. Aqui. Escolherão antes a morte, como se a morte fosse nos livrar do sofrimento. Não, meu filho, se você não tem Cristo, se você não se arrependeu, não colocou a sua fé nele, a morte vai dar início a um sofrimento indizível. Não há como se descrever a realidade das pessoas do inferno. O Senhor usa símbolos para a gente
é um prazer além da nossa compreensão. O inferno é um tormento, um sofrimento além da nossa compreensão. Imagine, eu fico assustado quando eu percebi isso. Imagine um lugar que os demônios têm medo de ir. Existe uma visão evangélica extremamente herética de que o inferno é um lugar onde os demônios se divertem torturando os seres humanos. Não é não, meu filho. O inferno é um lugar de sofrimento para quem estiver lá, inclusive os demônios. Eles estão lá sofrendo. A ponto daquela legião que estava possuindo Gadareno implorar ao Senhor que não nos enviasse para aquele lugar. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada. Ó, raça malvada. Será que existe alguma coincidência com a pregação de João Batista? Raça de víboras. Quem os iludiu de que vocês podem fugir da ira vindoura? Simplesmente pelo batismo. Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. O batismo é importante, como uma confissão pública, como um ato público de que você agora se compromete a andar nos caminhos do Senhor. Mas o batismo é só o começo da vida cristã. Raça malvada, desta raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 4. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? O Senhor questionando. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia apostatando continuamente? Olha que coisa, irmãos. Vamos imaginar que você está querendo ir para a Barra. E aí você chega ali na altura do Rio Vermelho. Você chega ali na altura de Patamares e alguém diz, ó, você está indo para a direção errada. É o oposto. Se você continuar aqui, você vai parar no farol, mas é no de Itapuã. Se você quer ir para o farol da Barra, você tem que voltar tudo de novo e pegar a direção oposta. Ah, tá certo, acabou. Os profetas do Senhor pregam, olha, vocês estão na direção errada, voltem para a direção certa. E ninguém volta. Os altares de vocês estão derribados. Reconstruam o seu altar, o seu relacionamento com Deus, e eles não reconstroem, não dão atenção alguma. Aqui, essa maneira que Jeremias dizer é muito parecida com a maneira que inicia o livro do profeta Isaías. Imagine, Isaías e Jeremias estão separados por cerca de dezenas de anos. E ele diz, olha, o boi conhece. O boi, eu já fui numa fazenda. De manhã cedo o boi sabe onde ele tem que estar. Ele sabe onde ele come, onde ele bebe água. E olha que ele é um ser racional. O jumento se aproxima da manjedoura, que é onde fica o alimento e a água dele. Aí ele diz, mas o meu povo não me conhece. No mesmo livro de Isaías ele vai dizer, por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que tanto esforço naquilo que não vai alimentar vocês? Venham, eu vou dar alimento para vocês de graça. E aí o Senhor Jesus vem e diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. E o povo diz que ele está maluco. Pô, vocês não ouviram o profeta Isaías? Vocês que são os escribas aí, que copiaram tantas vezes os escritos de Isaías, não foi o que Isaías disse lá? Que Deus enviaria alimento? Aqui o alimento chegou, porque não vai lá. Persiste no engano e não quer voltar. Você já viu? Você já conversou com um religioso? Com uma pessoa que acredita, né, que água benta salva? Eu acho que são os filmes de Hollywood, né, que vampiro tem medo de água benta. Deve ser isso, né? Que no exorcismo se usa água benta. Meu filho, se você jogar água benta numa pessoa endemoniada, não faça essa experiência não.
que provavelmente você vai sair correndo, gritando, igual os filhos daquele judeu lá, serva lá, de Atos. Nenhuma passagem da Bíblia, nenhuma parte da história da igreja diz que a água, e nem existe água benta, né? Mas que uma água é santificada por algum tipo de ritual e que depois disso você pode usar aquela água para purificar ambientes e pessoas. Coisa louca. Aí vem os evangélicos e pegam isso, não usando água, mas usando óleo. Uma vez a pessoa me disse: pastor, o senhor tem óleo aqui na igreja? Eu digo: você quer fritar um ovo? Não, meu filho, tem negócio. Por que você quer óleo? É a oração de fé que cura o enfermo. Deus age como quer, irmãos. O óleo, no Antigo Testamento, simbolizava uma série de coisas: o rei, o sacerdote, o profeta, era ungido com óleo. Você sabe quem cumpriu todas essas funções? Jesus. Ele é o ungido. Ninguém mais aqui deve ser. Um outro uso que era dado ao óleo era o uso medicinal. Mesmo o uso que a gente tem, está vendo você lavando sua mão com álcool a 70? Muitas vezes você limpa algo com soro ou com aquela água, né, especial que se usa nos hospitais para limpar uma ferida, para evitar que ela se infeccione. Se limpava as feridas antigamente com óleo. Você vai ver quando Jesus está contando a parábola lá do bom samaritano, ele limpa as feridas com o quê? Com óleo. Era como se fazia naquela época. Hoje na nossa geração a gente usa um álcool a 70. Não pode ser nem a 46, imagine. Aí tem gente que é o cheirinho mesmo, né? Aí você compra um álcool daqueles 46, tá crente que limpou a mão, oh meu Deus. Mas vá orando, que é Deus que dá o livramento. Então ele diz: persiste no engano e não quer voltar. Irmãos, há 2000 anos Jesus tem chamado as pessoas ao arrependimento e à fé nele. Imagina. Quantas vezes você já ouviu: faz esse pecado, confie em mim, não se preocupe com o dia de amanhã, pare de juntar tesouro na terra, busque juntar tesouro no céu. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Perdoe. Não, mas o que essa pessoa fez é grave demais. Sim, e o que você fez com Deus não é grave não. Se você crê em Cristo e obedecê-lo, você é perdoado. Olha que coisa maravilhosa. E aí Jesus conta aquela parábola. Um devia 50 mil, outro devia 5. Aí o que devia 50 mil é perdoado, mas não consegue perdoar quem devia 5 para ele. Aí o Senhor vai dizer: pô, eu lhe perdoei tantas vezes mais, e você não conseguiu perdoar o que lhe devia tão menos. Então a gente tem que aprender. Você ama a Deus? Hoje de manhã eu estava lendo um livro muito longo, 2 de João. Você ama a Deus? Obedece. Essa é a maneira que a gente demonstra o nosso amor. Então Jeremias está dizendo aqui: eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que eu fiz? Ó, o que eu fiz? Sabe quem fez isso? O filho pródigo. O que eu fiz? Meu pai é tão bom, e eu disse que meu pai era ruim, agora veja. Eu disse que meu pai não prestava, eu pedi a minha herança com meu pai ainda vivo. O que eu fiz? Mas eu voltarei à casa do meu pai e direi: pai, não me trata como um filho, mas eu não tenho esse direito, mas me trata como um dos teus servos. Ele viu o que é o mundo. O mundo estava tratando melhor os animais do que as pessoas. Ele ficava lá com fome enquanto davam alfarrobas para os porcos se alimentarem. Não é assim hoje em dia? Eu amo mais bicho do que gente. Na casa de Deus não é assim não.
que eu fiz? Zaqueu, o que eu fiz? Para que tanto dinheiro? Todo o meu dinheiro só me fez esse pecador miserável que eu sou. Não, eu não quero mais isso para a minha vida. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. E todo aquele que eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. O que eu fiz? Aquela prostituta que vai aos pés de Jesus e começa a chorar, enxugar com seus cabelos. O que eu fiz? O ladrão da cruz. Nós merecemos essa pena. Ele não. Oh Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que eu fiz? Todos os pecadores fizeram essa pergunta um dia e se arrependeram. Todos os cristãos que entram no céu um dia fizeram essa pergunta. O que eu fiz? Meu Deus, que vida que eu levava. O que eu fiz? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto à batalha. Irmãos, você não foi chamado para correr a sua carreira. Você foi chamado para correr a carreira que Cristo propôs para você. Como é que está escrito em Hebreus? Corramos a carreira ou a corrida que nos está proposta. Ou seja, todo cristão, ele tem um percurso pré-determinado por Deus para ele andar. Jesus diz isso quando ele prega o Sermão do Monte e diz: olha, entrar pela porta estreita, cuidado com a porta larga, cuidado com o caminho espaçoso, 2 caminhos, que levam a destinos completamente opostos, céu e inferno. Não corra o seu caminho. O caminho dos homens leva para a morte. O caminho de Deus concede-nos a vida eterna. Mas nós, como um cavalo, vamos para a batalha. E sabe contra quem a gente está lutando? Contra Deus. Será que a gente ganha? Alguém consegue ganhar essa guerra? Tantas vezes, Deus, eu já tentei te obedecer, não deu certo do seu jeito, já tentei ser crente, agora vai ser do meu jeito. Eu já disse isso uma vez, sabia? Ô meu filho, não fique na barriga do peixe não, é ruim. Pouco tempo depois eu já estava dizendo: não, Senhor, olha, falei como um louco. Ó, é do seu jeito, viu, pai? Versículo 7. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. Mais uma vez a referência. A criação glorifica o Criador. Sabe por que o mar não vem até aqui? Não é porque não tem água suficiente não. Olha o mar hoje está super revolto, né? Está tudo vento. Sabe por que ele não invade aqui? Porque Deus disse: fica aí. Se Deus enviasse um maremoto, a gente aqui, em frações de segundo, meu filho, estava tudo submerso. Tem água suficiente nos oceanos para cobrir a terra inteira. Mas Deus diz ao oceano: você vai ficar até aí, porque aqui é terra seca. Eu que disse assim. Não é lá, não está escrito assim em Gênesis. E o oceano obedece. A lua, se a lua se aproximar demais da terra, meu filho, acaba tudo. Deus diz para a lua: lua, você vai ficar aí. E ela fica. Aí Deus fala com a gente desse tamanho: arrependa-se e venha para mim. Vou não. Vou seguir o prefeito que mandou ficar em casa. Não estou com vontade de orar, não. Você está aqui no inferno, você vai ter muita vontade. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. Ó, os animais conhecem. Sabe como é que as pessoas sabiam que o navio estava para afundar? Quando os ratos começavam a pular fora do navio. Sabe quando é que você sabe que está acontecendo alguma coisa na floresta? Porque os animais começam a fugir. Os animais sentem antes da gente. Até a cegonha do céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo e a sua arribação. Você já viu as aves?
que elas migram, né, para determinados lugares, peixes que vão para determinados lugares se acasalar. Meu Deus, quem ensinou isso para eles? As baleias que vêm todo ano para o litoral da Bahia e ficam lá naquele, acho que Abrolhos, né? E elas ficam lá para a sua multiplicação. Eu já vi, eu me lembro, alguns anos atrás passou uma baleia aqui, ó. Eu estava pregando quando ela passou. Esses animais, quem foi que fez isso? Deus, quando criou todos eles, colocou o seu respectivo propósito no interior deles, e eles obedecem. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Por isso, irmãos, que é tão necessário a gente pregar o Evangelho hoje, porque o Evangelho não fala somente de salvação, fala também de condenação. A Bíblia vai dizer o poder de Deus para a salvação de todos daqueles que creem, e a condenação dos que não creem. Quando o Senhor Jesus disse que enviaria do seu Espírito, Ele disse: e o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do quê? Do juízo. Qual foi a resposta de Pedro quando Jesus em João 6 diz: Pedro, vocês também não estão querendo ir embora não? Junto com os outros discípulos que estavam abandonando Jesus. Não era a multidão mais que estava indo embora, eram os próprios discípulos de Jesus que não estavam mais suportando a sua pregação. Pedro, vocês também não querem ir? Em referência ao colégio apostólico, Pedro vai dizer, em nome dos apóstolos: para quem nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Pedro está dizendo: eu conheço o juízo, Senhor. Se nós não andarmos contigo, nós andaremos em condenação. Versículo 8: como pois dizeis, somos sábios, a lei do Senhor está conosco. Não é assim hoje em dia? Olha, irmão, em nome de Jesus, como diz um irmão nosso, em nome de Jesus, não diga que conhece a palavra. Não, eu conheço a palavra. Conheço o que, meu filho? Você domina os 66 livros da Bíblia. Que soberba de determinadas pessoas que acham muitas vezes que um título comissiona elas. Não, meu filho. A gente conhece em parte. Todo o conhecimento de Paulo fez com que ele dissesse a seguinte frase: fiel a esta palavra, digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior de todos. Sabe o que é que o conhecimento faz com quem de fato detém? Mostra o quanto ele está longe de Deus e o quanto ele precisa de Cristo. É isso que o conhecimento verdadeiro faz. O falso faz o contrário. Engana e faz com que a pessoa se ache perto de Deus e que não precisa de Cristo. Não era assim os fariseus? Nós somos filhos de Abraão. Nós somos discípulos de Moisés. Vocês são o quê, meu filho? Moisés viu o meu dia. Abraão viu o meu dia. Os sábios, versículo 8: como pois dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, pois foi feito a falsa pena dos escribas, a converteu em mentira. A pena aqui, irmãos, é o que a gente conhece hoje como caneta. Eles usavam pena com tinta, né, para escrever. Então ele está dizendo: os escribas que copiam a lei, eles estão transformando aquelas palavras em mentiras. Quando Jesus fala no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito pelos antigos, amarás teu irmão e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame os vossos inimigos. Então, cuidado com as pessoas que pervertem o conhecimento santo. Eles fazem isso para a sua própria condenação e para a condenação daqueles que o servem. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitarão a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Olha a pergunta. Sabe quem
estava acima dos fariseus. Na época de Jesus existiam o que nós chamamos de grupos sociais ou partidos, né? Como se dividia a sociedade de Israel na época de Jesus. Então você tinha os fariseus, que a gente já fala tanto, era esse grupo religioso que dominava, né, em quantidade a questão do ensino. E grande parte dos fariseus eram também escribas. Existiam os herodianos, que eram inimigos mortais dos fariseus, porque os herodianos, eles eram libertinos, eles não obedeciam à lei de aspecto nenhum, muito pelo contrário, eles buscavam viver uma vida prazerosa. Existiam os zelotes, que eram aqueles que procuravam se rebelar o tempo todo contra o domínio de Roma. Eram conhecidos como zelotes. Eles tramavam várias rebeliões contra o domínio de Roma na região. Mas o partido mais poderoso, o grupo mais poderoso, era um grupo chamado os saduceus. Eles representavam a nata de Israel. Eles eram ricos e poderosos, pois eles lideravam a religião judaica da época. Por mais que os fariseus estivessem juntos, mas o sumo sacerdote vinha do grupo dos saduceus. Porque os saduceus reuniam as duas coisas. Eles eram ricos e eles eram poderosos religiosamente. Anás, Caifás eram desse grupo. E eles tinham características que os diferenciavam dos fariseus. Eles não acreditavam no livro dos profetas. Eles só acreditavam nos 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, que eram chamados livros da lei, ou livros da Torá. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, e eles também não acreditavam em anjos. Então eles tinham essa característica que os diferenciava dos fariseus, mas eles andavam sempre juntos, e eles dominavam sobre os fariseus, pois eles representavam a liderança maior. E esse grupo sai da sua pompa e vai tentar Jesus, porque eles se achavam os mais sábios de todo Israel, mais até do que os próprios fariseus. E aí ele vai até Jesus e propõe uma espécie, né, de cilada. Jesus, eu sei que você conhece a lei. Então, mas a lei não diz que se por acaso um homem morrer sem deixar herdeiro, o seu irmão não tem que tomar sua esposa e suscitar herdeiro para ele? Isso era o que se chamava de levirato. Está escrito lá no Pentateuco. Para que o nome de um homem não fosse apagado da história, se ele morresse sem deixar herdeiros, o seu irmão mais velho, ou mais novo, tomava a esposa e tinha um filho com aquela esposa, e aquele filho não receberia o nome do pai biológico, mas receberia o nome do pai, do irmão que morreu, para que levasse o nome daquele homem que morreu sem a oportunidade de deixar herdeiro. E aí nós vamos ver que os saduceus se aproximam de Jesus com uma espécie desse problema indecifrável, uma equação matemática que não poderia ser resolvida. Aí diz, olha, existia uma mulher e ela se casou com o irmão mais velho e morreu, ela ficou mais nova e morreu, ela se casou com outro e morreu todo mundo. Rapaz, coitado dessa mulher. E aí no céu, ela se casou com os 7 irmãos. No céu ela vai ser mulher de quem? Aí Jesus olha para eles e diz, olha meus irmãos, ela vai ser mulher de ninguém, porque no céu não tem isso. No céu nós somos irmãos, somos anjos. Mas vocês estão errando, dizendo essas coisas, porque nem conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Você sabe o que é você chegar hoje em dia para um desses reformados que tem pós-doutorado em teologia, tem 30 anos de vida acadêmica, e dizer, você não conhece nada de Bíblia? Você acha que ele lhe diria o quê? Sai daqui, seu pé rapado! Eu ensino em faculdades do mundo inteiro, falo não sei quantos idiomas, olha os meus diplomas estão todos na parede, eu tenho 10 livros escritos.
Bíblia e nem conhece o poder de Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus era um rabino de 30 e poucos anos, olhando para aqueles homens, líderes religiosos, extremamente ricos, e que se achavam os homens mais sábios do universo, e disse: vocês não conhecem nem a Bíblia e nem o poder de Deus. Por isso me fizeram essa pergunta. Jesus ainda fala para eles: eu vou ensinar o próprio livro de vocês. Você não disse que acredita no Pentateuco? Rapaz, Jesus era retado, viu? Jesus diz: vem cá, vocês dizem que acreditam no Pentateuco, né? Ah, acreditamos. Mas no livro que vocês dizem que acreditam, que inclusive o autor sou eu, não é Jesus que é a palavra? Está escrito: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso está escrito em várias passagens do Pentateuco. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Eles ficaram assim. O livro deles. Ele nem foi para os profetas. Ele pega o Pentateuco. Você não acredita no Pentateuco? Pentateuco, né? Pronto. Leia lá. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você for ver Êxodos, várias vezes se repete isso. Eu sou Deus de vivos, não de mortos. Ai, os saduceus filhos. É isso que Jeremias está dizendo. Os sábios serão envergonhados. Aqueles que dizem: eu sou sábio, eu sei de tudo, eu domino a Bíblia, eu faço isso, eu faço acontecer. Aterrorizados e presos, eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Que sabedoria é essa que uma pessoa chega e diz que você pode matar, que você pode fazer isso, que você pode fazer? Que sabedoria é essa, irmão? Que sabedoria é essa que transforma a igreja evangélica num covil de ladrões e salteadores? Que sabedoria é essa que transforma uma igreja num curral eleitoral? Que sabedoria é essa? Que tem feito a igreja dos nossos dias essa instituição religiosa vergonhosa aos olhos do Senhor? Que sabedoria é essa, irmão? Portanto, darei suas mulheres a outros e os seus campos e novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. O amor ao dinheiro continua sendo a raiz de todos os males. Cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam falsidade. Irmãos, o profeta, quem é o profeta? É aquele que traz uma mensagem de Deus. E o sacerdote era o responsável por fazer os sacrifícios que representavam a ligação de Deus e o povo. Aqueles sacrifícios representavam quem? Cristo, que é de fato o verdadeiro caminho que nos liga de volta a Deus. Na antiga aliança, Cristo é visto por meio dos sacrifícios. Aquele cordeiro que era morto, aqueles animais que eram sacrificados, aquele sangue que era aspergido no povo, o sangue que era aspergido na arca da aliança, tudo aquilo simbolizava a reconciliação que viria pelo ministério de Cristo. E os sacerdotes eram responsáveis por esses rituais, enquanto que o profeta era aquele que passava a mensagem direta da parte de Deus. E ele diz: os dois estão sendo agora falsos. Paulo vai falar sobre isso. Quando Deus envia o espírito do erro, ou o espírito do engano, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vocês não têm prazer na verdade, vocês estão me pedindo para serem enganados, então eu levo o engano para vocês. Não. Você quer ser enganado? Você vai ser enganado. Você não tem prazer na verdade. Então ele diz: tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Que tipo de paz pode haver entre você e Deus, se você não está em guerra contra o seu pecado? Quem tem paz com Deus, irmãos, está em guerra com o pecado. Quem está em paz com Deus, não está em paz com o mundo. Não sou eu que estou dizendo isso não, irmão. É Bíblia.
Sem arrependimento não há remissão de pecados. Jesus fala sobre isso. E nós vamos ver Tiago dizer: todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você está em paz com esse mundo pecador, você não está em paz com o Deus Santo. Curam superficialmente a ferida do meu povo. Olhe, se você se batizar, você está salvo. Não. Vão e produzam frutos dignos de arrependimento. Ah, você trouxe a sua oferta, Deus está feliz com você. Não. Você trouxe a sua oferta, não foi? E o seu coração está como? Você está de mal com alguém? Deixa a sua oferta aqui, vá se reconciliar e volte, depois traga a sua oferta. Não cure superficialmente. Diga a verdade para as pessoas. Deus é um Deus de amor, amém? Mas Ele também é um Deus de justiça. Deus é um Deus que salva, amém? Mas é um Deus que condena. Quando Jesus fala no Evangelho de Mateus: não temeis aquele que pode matar o corpo e depois disso não pode fazer mais nada, temei antes aquele que além de matar o corpo tem o poder de lançar a alma no inferno, a esse deveis temer. Jesus está falando dele, que os próprios demônios temem e tremem. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. O Evangelho traz consigo essas duas informações: salvação para os que creem e condenação para os que não creem. Nós temos um exemplo triste de vários falsos profetas que indiretamente pregam o universalismo. É isso que vai acontecer se você quiser estar bem com o mundo. Lá nos Estados Unidos tem um pastor muito famoso que tem trazido vários imitadores aqui no Brasil. Esse inclusive David Leonardo, é esse o nome dele? David Leonardo? David Leonardo. Ele já tem feito outros imitadores como ele, outros falsos pastores como ele. Esses pregadores itinerantes, todos eles aprenderam com um pastor dos Estados Unidos, que é muito famoso, já há algum tempo, chamado Joel Osteen. É ele que prega dessa forma. Ele, inclusive, eu já tive a oportunidade de ver uma vez ou duas esse David Leonardo, é igualzinho a pregação de Joel Osteen. Igualzinho. Sabe? Olha, Deus vai fazer o melhor. Você está com dívida, Deus vai pagar. Você está doente, Deus vai curar. Deus vai te fazer sempre uma pessoa sorridente, feliz, para cima. É sempre dessa forma, usando a palavra de Deus para de alguma forma trazer alegria secular, mundana para a pessoa. Trazer essa ideia enganosa de que o pecador vai ser consolado no seu pecado. Vai que coisa. Não ligue não. Você que já namorou com 5 jovens na igreja e terminou recentemente, Deus vai enviar uma cesta para você namorar. Que é isso? Brincadeira. E esse pastor extremamente famoso nos Estados Unidos, só para você ter uma ideia, a igreja dele é do tamanho da Arena Fonte Nova, só para você ter uma ideia. E só vive lotada, são vários cultos por dia. Já há muitos anos isso. Esse homem é tão famoso nos Estados Unidos, ele chegou a estar entre as pessoas mais influentes dos Estados Unidos e foi convidado para o programa de televisão mais famoso dos Estados Unidos, que é um programa que é feito por um judeu até, que eu esqueci, Larry King, eu acho, que Jô Soares imitou o programa dele, né? Aí que trouxe para o Brasil o mesmo formato. É um formato que já tem décadas lá. É um programa muito famoso nos Estados Unidos, um dos mais famosos. E esse Larry King lá, ele é um judeu. E aí ele sabendo, né, ele judeu, que não deve seguir o judaísmo, pela vida profana que vive, pergunta esse pastor evangélico: vem cá, você é evangélico, né? Ó. E lá na Índia, aí os hindus lá que adoram os ídolos, os deuses deles lá, vocês que são contra a idolatria, os hindus, eles têm centenas de deuses. Inclusive pessoas lá podem ser feitas deuses, segundo a religião deles. Milhões de deuses eles têm. Se um hindu morrer lá, quer dizer que ele vai para o inferno? A resposta do pastor bem, eu não sei. Sim, então o que é que você sabe?
Você não sabe que uma pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno? Você está pregando o que na sua igreja? Ah, eu já estive na Índia como missionário, meus pais foram missionários lá, e eles são pessoas muito boas. E desde quando isso salva alguém? Uma pessoa tem a oportunidade de pregar a mensagem da cruz diante de milhões de espectadores e fala uma bobagem dessa. É isso que fazem hoje em dia. Foram perguntar para essa cantora famosa, esqueci o nome dela, Aline Barros, eu acho, o que ela achava do homossexualismo. Ela disse: eu não posso falar isso, porque assim eles são pessoas boas. Meu filho, tem que dizer que Deus não condena isso. Mas ela não disse, sabe por quê? Porque os homossexuais compram muitos discos dela. E ela vive disso. Então a gente vive essa realidade. O povo é curado superficialmente. Não, você não precisa abandonar o seu pecado. Deixe o seu pecado, continue vivendo. Agora sim, viva uma vida mais comedida. É como no centro de recuperação. Uma pessoa vem para mim e diz: pastor, eu estou livre das drogas. Você não está me dizendo nada. Que bom que você está livre das drogas. Eu quero saber, como é que você está com Cristo? Não, eu estou firme. Você está firme por quê? Porque eu nunca mais usei droga. Não, meu filho, não é isso que eu estou falando, não. Aí a pessoa mente, rouba, adultera. Olha, eu vou lhe contar uma coisa que não é brincadeira, não, é verdade. Uma dessas pessoas que foram para a centro de recuperação, que chegaram a passar aqui algumas vezes, ele disse: rapaz, Deus é tão fiel, pastor, mas é tão fiel, que antes, quando eu estava no mundo das drogas, ninguém me queria. Agora eu estou com 2 namoradas, uma em cada igreja. Você está dando risada, mas isso é verdade. Ainda eu vou escolher. Eu escolhi oração para ver quem é que Deus tem para mim. Olha, eu escolhi oração. Para que esse camarada está orando? Irmão, eu não acreditei, mas é verdade. Você vê o tamanho da cegueira espiritual. A pessoa acha que porque abandonou um vício, acabou. Meu filho, Satanás é mestre nisso. Ele se disfarça de anjo de luz. Você acha que ele não pode te ajudar em suprimir determinados desejos por substâncias tóxicas, desde que você continue vivendo uma vida pecaminosa, desagradando a Deus? Curam superficialmente. É como, por exemplo, irmãos, na área da medicina. Se você tem uma infecção bacteriana, você vai ter febre, você vai ter inflamação, você vai tomar anti-inflamatório e a infecção diminui. Mas ela não vai acabar enquanto você não matar o foco, que é a bactéria. E aí você vai ter que tomar os famosos antibióticos. Você vai ter que descobrir a bactéria que você tem, para ver qual é o antibiótico que mata aquela bactéria que ainda tem isso. Não é qualquer antibiótico para qualquer bactéria. Tem bactérias que são resistentes a determinadas substâncias. Aí você toma um anti-inflamatório, se sente melhor. Passou o efeito anti-inflamatório, de novo os sintomas. É isso que ele está dizendo. Vocês curam superficialmente. A pessoa era viciada em droga. Agora a pessoa é viciada em trabalho, em dinheiro. Não, pastor, eu estou sem tempo para a igreja, estou com 2 empregos. Ô pastor, essa semana eu não vou poder ir, nem na outra, porque eu estou batendo a laje. Depois eu vou ter que bater o reboco. E eu estou querendo subir umas 3 lajes, porque eu vou alugar, fazer uns kitnet. Porque sabe como é, né? Deus vai me honrar na terra. Não sei como é. É esse tipo de honra? É o que tem sido ensinado hoje em dia. Tive a oportunidade de ir num centro de recuperação há muitos anos atrás, depois que eu descobri que esses lugares eram antessalas do inferno, nunca mais eu fui. Fui num centro de recuperação onde um pastor pregou um sermão que ele pregava em todo centro de recuperação que ele ia. Esse pastor, como ele mesmo dizia, ele é especialista em centro de recuperação. Ele me dizia.
A pregação que ele pregava era do lixo para o luxo. Ah, o povo ia ao delírio. Você está me vendo assim, com esse terno? Você sabe quanto custou meu terno? Meu terno custou R$1.000. Sabe quanto custou esse relógio? Eu vivia na sarjeta. Eu vivia como um animal. Mas aí, irmãos, eu tenho lugar a Deus. E Deus tem me honrado. Tem me colocado entre príncipes. Aleluia, glória a Deus. Deus faz assim, varão. Foi assim que ele fez com Paulo? Foi? Paulo tinha dinheiro, meu filho. Ficou sem nada. Pedro tinha um emprego, era pescador. Tinha lá a empresazinha dele de pesca, junto com seu irmão. E aí, cadê? Também, ó. Uma pessoa que tinha um emprego bom. Mateus, cobrador de imposto, também, ó, exonerado. Sem vencimentos. Cuidado, irmãos, com esses que curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Você só pode ter paz com Deus quando você disser não ao pecado. Quando Pedro prega o primeiro sermão da igreja, lá em Atos, capítulo 2, ele diz, em resposta ao questionamento daquelas pessoas que ouviram o sermão, o que precisamos fazer? Pedro diz, arrependam-se e sejam batizados, para que haja a remissão dos pecados, e Deus envia a vocês a promessa do Espírito Santo. Isso é a igreja. E não o que a gente vê hoje. Levante a sua mão, aceite Jesus. Oh, aleluia. Você não sabe. A gente fez aqui um culto no fim de linha e 100 pessoas levantaram os braços para aceitar Jesus. E depois foi tudo vazio, bebê. E aí? Teve arrependimento? Versículo 12: serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir, irmãos, sem sentir por isso vergonha. Uma das piores coisas que pode acontecer é você ter a sua consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterizar algo? É quando você queima aquela região, ela perde então a sensibilidade. E aí aquela região agora está morta. Ela não sente mais nada, ela foi cauterizada. Uma das piores coisas que pode acontecer é justamente o homem se distanciar de Deus a ponto de sua consciência estar cauterizada. A consciência, irmãos, foi colocada por Deus na nossa vida como um alarme de incêndio. Não sei se vocês já perceberam, no shopping center, eles têm uma espécie de segurança, onde eles têm, eu sempre me esqueço do nome, acho que é sprinklers, um negócio assim, é o nome desse em inglês. Isso é uma espécie de hidrantes, e eles têm um negócio redondinho assim que capta a fumaça. Então, se chegar fumaça ali, ele entende que está tocando fogo, automaticamente ele abre aquele negócio ali para apagar o fogo, para evitar que se alastre. Porque um ambiente como o shopping center tem várias coisas que são material de combustão, para evitar causar explosão. Então, quando eles estão construindo aquele shopping, eles fazem um sistema de tubulação, de encanação, com aqueles negócios passando por toda a construção, e eles colocam aqueles alarmes, né, que eles captam. Eles são sensores, esse é o nome, sensores. E aí eles captam, se tiver fumaça, eles então entendem que teve fogo, e aí liberam. Por isso que se você acender um isqueiro perto de um sensor desse, vai liberar água. Ah, mas não tocou fogo. Tocou perto. Então Deus colocou a consciência. Até os ímpios têm essa consciência. Mas à medida que a nossa impiedade cresce, a consciência vai sendo cauterizada. É como diria Spurgeon: o mesmo fogo que amolece ou que derrete a cera, endurece o barro. Uma pessoa, quando Jesus, por meio, do profeta Isaías, fala: nenhuma palavra voltará vazia, antes cumprirá tudo aquilo que lhe apraz.
A gente tem uma ideia equivocada. A gente acha que todo mundo vai ser convertido. Não. Ele está dizendo, ó, quando eu pregar, cada pregação há uma sentença, tanto de salvação quanto de condenação. Pessoas vão ouvir, serão salvas. Pessoas vão ouvir e vão ter sua consciência ainda mais cauterizada. Você vai ver como isso aconteceu no ministério de Paulo. Quantas pessoas, por exemplo, quando ele chegou em Atenas, capítulo 17, quando ele pregou no Areópago, muitos, a maioria escarneceu dele. Esse homem está louco. Que negócio de ressurreição de mortos? Está maluco ele. Eles ouviram Paulo pregar, mas a consciência endureceu mais ainda. Por isso que é perigoso. Uma igreja bíblica é um lugar perigoso. Uma igreja bíblica é como uma UTI. Ou você sai de lá vivo ou morto. Amém. Você nunca vai sair da UTI como você entrou. Por quê? Porque a UTI é uma unidade de tratamento intensivo. Essa é a sigla. Você foi lá porque você está no estado crítico. Ou você sai de lá para um quarto, que eles chamam, né, de unidade semi-intensiva, ou você sai de lá para o caixão. É uma das melhores analogias para a igreja. Ou você sai daqui com o pé no céu, ou você sai daqui com o pé no inferno. Do mesmo jeito que você entrou, você nunca vai sair. Por isso que é perigoso. Por isso que Ananias e Safira foram mortos. Para que as pessoas entendessem que eles estavam pisando em solo sagrado. Aquela montanha que Moisés subiu lá em Êxodos, ele já tinha subido várias vezes. Ele pastoreava o gado do seu sogro naquela região. Mas no momento em que Deus apareceu por meio daquela sarça ardente para falar com Moisés, ele disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse solo é sagrado. Não era antes, mas agora é, porque Deus se manifestou aqui. Isso é uma igreja. É o lugar onde Deus se manifesta para o seu povo, por meio da sua palavra. E Jeremias estava pregando para o templo, que deveria ser esse lugar. Deveria ser esse lugar de oração. Oração é a palavra mais próxima de uma palavrinha chamada conexão. Sabe, não sei se vocês estão familiarizados com construção civil. Eu não estou, né? Mas eu ouço muita coisa. Você já viu aquela propaganda de tubos e conexões Tigre? Já viu? Então, conexão é quando é um instrumento que você usa para conectar tubos, não é assim? Por meio da oração, você se conecta com Deus. Por isso que ele diz, casa de oração. E aqui, serão envergonhados, já quero concluir. Porque cometem abominação sem sentir, por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se, nem sabe mais. Tem gente que nem sabe mais. Eu ouvi uma vez um testemunho de um homem num desses congressos missionários que só serve para pedir dinheiro e fazer política. E aí ele disse, né, ele vai lá dar o testemunho no momento da oferta. Olha, eu estive nesse congresso aqui, como vocês estão aí sentados ou em pé. Eu cheguei aqui sem dinheiro. Hoje em dia, para a glória de Deus, eu tenho 7 carros, um para cada dia da semana. Agora me diga, isso é algo que glorifica a Deus? Com tanto missionário, precisando muitas vezes de um veículo para se locomover, para pregar. Pessoas em países que estão orando por uma bicicleta. Sabe o que é isso, irmão? Tem determinados pastores que estão orando por bicicleta. Em determinados países, irmãos, não tem transporte público como o nosso. Nós vivemos num país intermediário. O Brasil é um país intermediário. Não é rico como os países mais ricos do mundo, mas também não é pobre como os mais pobres do mundo. Existem países em situações muito piores que a nossa, que a gente nem imagina. A pessoa não tem transporte público, não tem carro. O que é que ela vai fazer? Ela vai de ferro. Quem tem condição tem o quê? Uma bicicleta.
Os pastores pegam a bicicleta, meu filho, ó. Você acha que eu pedalo por quê? Porque eu vou para esse lugar, meu filho. Já estou adiantando. Por que você acha que eu corro? Porque eu sei que eu vou para um lugar desse daqui a pouco. Eu vou ter que estar bem. Espiritualmente, fisicamente. E a pessoa diz, eu tenho 7 carros. Sabe o que João Batista pregou? Você tem 2 túnicas. Você tem 2 túnicas? Divida uma. Divida com quem não tem. Agora você tem 7. No universo de tanta gente sem nada. E você acha que isso é um testemunho que glorifica a Deus? Você devia ter vergonha de falar isso. Qual foi o testemunho de Zaqueu? Metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Hoje em dia não. Hoje em dia o testemunho é dizer que ganhou. Não, na igreja o testemunho é dizer que perdeu. Você perdeu o quê para namorar aqui? Ah, pai, eu perdi o emprego, perdi a comida, perdi. Ah, foi? Rapaz, glória a Deus, eu também. Mas Deus é fiel. Ah, é, meu irmão? É. Você tomou pedrada, eu não tomei. Olha aqui a pedrada. Fui meu, você foi assaltado 3 vezes. Na saída do evangelismo ainda. Fui mesmo, rapaz, tomaram o celular hoje pela 3ª vez. Rapaz, e ainda tinha como é o negócio? A logomarca da igreja do celular. Daqui a pouco ele conta, você vai ver. Mas Deus já providenciou outro, não foi, meu filho? Rapaz, se Deus é Deus, viu? Então, irmãos, cuidado. Para que a gente não chegue a esse estado de chamar certo do que é errado. E de chamar errado do que é certo. Você não veio aqui para ter uma vida maravilhosa. Você veio aqui para ouvir que nesse mundo não tem vida maravilhosa. Vida maravilhosa é lá. Aqui a gente vai ter aflição. Aqui nós vamos ser consolados e confortados. Por quê? Porque aqui a gente vai se apertar de todos os lados. Nosso único consolo vai vir do alto. Eu quero lhe perguntar, você que é crente aqui, quem é crente de verdade? Eu vou concluir. A gente tem um batismo do irmão e depois a ceia. Você que é crente de verdade, algum de vocês já passou a noite desesperado por conta do seu pecado? Você ainda não teve essa experiência, meu filho? Peça a Deus, porque se você não teve essa experiência, você não é salvo. Aquele momento em que você foi convencido que você é a pior pessoa do mundo e que você merece o inferno. Todo cristão que entra no céu, ele tem a certeza que ele merecia o inferno. A maior surpresa do céu naquele dia, sabe qual vai ser? Você entrar lá. Senhor. Mateus 25. Venham benditos de meu Pai. Eu fiz, Senhor, não mereço não, sou miserável. Estava com fome, você me deu de comer, estava com sede, você me deu. Mas eu não, Senhor. Pô, você sim. Bora, venha. Então você está naquele desespero, sendo convencido pelo Espírito Santo que você é um pecador. É como as mães que estão aqui. Quando você está para ter um filho, uma regeneração é algo muito parecido. Nós que somos homens não sabemos como dosar essa experiência, a não ser por aquilo que ouvimos. Mas vocês que são mulheres, talvez tenham uma noção mais específica até. Então, quando uma criança está para nascer, o que a mulher sente? Dor. Muita dor. Diz que a dor do parto é muito forte. Tem mulheres que chegam a desmaiar. Mas depois, quando vê o filho na mão, essa é a experiência que começa. Aí eu lhe pergunto, quando você está lá, sendo convencido, aquele manifestação de anjos e demônios, nesse processo espiritual que você está passando, quando você começa, é como quando você sai da segurança do ventre materno e vem para esse ambiente onde tem vírus, bactéria, onde tem ar que você precisa respirar. Antes você tinha tudo isso, ó, lá na barriguinha da mamãe. Qual é a primeira coisa que o bebê faz? Chora. Nesse ambiente, se chega alguém e diz assim, olha, você está lá desesperado, meu Deus, por inferno, sou pecador. Você quer ter essa experiência? Olha para José. Aí você chega para essa pessoa e diz, eu vou lhe dar 10 milhões de reais. Mas vai servir para quê?
Teve um determinado pastor que fez uma outra analogia. Vamos imaginar que você está no corredor da morte. Nos Estados Unidos existe pena de morte. Você está lá no corredor da morte, sua morte vai ser na segunda-feira. E uma pessoa chega lá no domingo e diz: rapaz, sabe aquele dinheiro? Saiu. Você tem agora 100 milhões de reais na sua conta. Ele vai morrer no outro dia. Aquele dinheiro não compra a liberdade dele. Você é um milionário, você tem 100 milhões. Rapaz, tanta gente queria ter esse dinheiro. Você agora está entre os mais ricos da nossa cidade. Seu nome nunca... Vai morrer no outro dia. E aí? Jesus contou uma parábola muito semelhante a isso. Louco, ainda esta noite virei buscar a tua alma. E tudo que você preparou, todo esse dinheiro, toda essa riqueza, para quem você vai deixar? Porque não vai servir de nada. Marcos 8. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Me diga. O que eu digo? Por isso que a gente não deve se ocupar demais com as coisas terrenas, porque elas são transitórias, temporais. Nós devemos colocar o nosso maior esforço nas coisas que são eternas. Amém, irmão? Queria chamar o irmão José. Irmão Caio, ele vai se batizar, o irmão José vai fazer o batismo dele. E depois a gente vai ter a nossa ceia. Os irmãos que vão servir a ceia já vão fazendo a higienização. Irmão, você recebe a Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e se arrepende de todos os seus pecados, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida do nosso irmão Caio, Senhor. A tua palavra diz que todos os nossos dias foram escritos antes que um deles existisse, Pai Santo. Ó Deus, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor o regenerou para a tua glória, Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu peço a Ti que esse momento seja um momento especial na vida dele, Senhor, assim como foi o batismo de Jesus Cristo, em que o Espírito Santo desceu em forma de pomba e uma voz do céu bradou: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ó Deus, que ele não receba somente a água do batismo, mas que ele receba o Espírito Santo da promessa, meu Pai. A tua palavra diz, o teu filho disse: permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E eu oro, Senhor, para que o meu irmão Caio seja cheio do Espírito Santo, Senhor, que ele receba o dom do Espírito Santo e que o teu Espírito testifique com o Espírito dele que ele é um filho de Deus, Pai. E que haja no coração dele paz, que haja no coração dele, Pai, amor, que haja no coração dele, Pai, certeza da salvação e alegria do perdão. Ó Deus, que o Senhor conceda a ele momentos gloriosos na tua presença, experiências reais contigo, Senhor, pois nós sabemos que após Jesus se batizar no Rio Jordão, o mesmo Espírito o levou para o deserto. Por isso eu peço que o Senhor revista ele com o Espírito Santo, para que ele possa resistir às tentações de Satanás, e como Cristo venceu, na força de Cristo ele possa vencer as astutas ciladas do maligno e perseverar até o fim. Que o Senhor firme os passos do teu filho Caio na rocha que é Cristo, Senhor, e que ele possa te glorificar em todas as coisas. Amém. Que ele nunca saia desse caminho, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos.
Tua palavra diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. E nós te agradecemos por essa festa, Senhor, em honra ao nosso Salvador, que derrama o Espírito Santo sobre aqueles que creem. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que o meu irmão, nessa manhã, tenha uma experiência contigo, gloriosa, e que ele nunca mais seja o mesmo. Que ele saia daqui, Senhor, uma nova criatura para a tua glória, e que ele possa brilhar a luz de Cristo no primeiro amor. Amém. Que o Senhor possa dar a ele a alegria do primeiro amor, onde Jesus é muito mais que tudo, Senhor, e tudo perde seu valor. Que o Senhor conceda isso a cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor use o batismo do nosso irmão para nos ensinar que nada tem valor comparado com Cristo, que é a pérola de grande valor. Que possamos abandonar tudo e seguir esse Salvador tão amoroso, Pai. Aleluia. Que o teu amor possa nos constranger nessa manhã a um arrependimento verdadeiro, a um choro que tira o pecado, a um abandono da hipocrisia, Senhor. E que o Senhor nos leve a rasgar o coração e não as nossas vestes na tua presença. Obrigado por tudo, Jesus. Que o Senhor segure nas nossas mãos nessa manhã e que o Senhor nunca mais solte, pois aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Os inimigos são muitos, Senhor, mas aquele que nos chamou é mais poderoso que todos eles. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Amém. Vamos ceiar. Glória a Deus. Os irmãos já estão servindo a ceia. Glória a Deus. Eu gostaria de aproveitar esse momento tão precioso da ceia e lembrar que o que nós estamos fazendo aqui, tão lindo isso, a gente vai fazer no céu. Jesus, quando ele celebrou a última ceia com os seus discípulos, com os seus apóstolos, ele disse: olha, a gente vai fazer isso no céu também. E aí por isso ele deixa esse memorial para a gente. E eu gostaria de ler aqui, enquanto os irmãos estão recebendo os elementos da ceia, o pão, o suco, eu gostaria de ler com vocês uma passagem que eu tenho certeza que irá confortar os nossos corações nesse momento. Em Apocalipse 21, eu vi um novo céu e uma nova terra. Você sabia que você vai estar lá? Do nosso grande esforço, irmãos. Não é somente por nós, mas é para que as pessoas que nós amamos, que Deus colocou nas nossas vidas para amarmos, também lá estejam. Em Neemias nós aprendemos, lutamos não somente por nós. Eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Tudo isso que a gente está vendo aqui vai passar. E o mar já não existe. Amém? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. E o mar já não existe. O mar, eu não sei se vocês perceberam que os oceanos, eles separam os continentes. Por isso que muitas vezes, se nós quisermos ir para determinados lugares da terra, ou a gente vai ter que ir de barco, que anda sobre as águas, né? Ou a gente vai ter que ir de avião, que anda sobre os mares, que anda sobre o ar. Porque os continentes, a parte seca da terra é separada por água. E aqui ele diz, não vai mais haver qualquer separação. O mar já não existe. No novo céu e na nova terra, não vão haver idiomas diferentes. Você vai olhar para um cristão que fala um idioma
indígena, e ninguém consegue dominar nesse século, e ele vai falar de uma forma que você entende. Você vai olhar para um irmão japonês e vai entender tudo que ele está falando. E ele vai entender tudo que você falar. Não vai haver qualquer separação entre nós. Eu vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Você entendeu, irmãos? Ela desce do céu. Não é daqui da terra. Porque se fosse da terra, seria como nós, manchado na raiz. Mas ela vem do céu. É lá que o irmão que se batizou hoje vai morar, e nós aqui também. Ela desce do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. O irmão falou de uma experiência que ele teve quando ele foi num casamento de uma pessoa de bastante recurso. Umas noivas se arrumam, vem toda arrumada. E Jesus diz: vai ser assim naquele grande dia. Não sei se você já tiver a experiência de entrar num imóvel novo. É aquela sensação de morar numa casa nova. Irmãos, isso daqui é imensurável. Aleluia. Então eu ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: quem é que está no trono? Ele. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Essa palavra tabernáculo é um verbo em hebraico que seria melhor traduzido como habitar, habitação. Essa é a habitação de Deus com os homens. Há uma separação agora. Uma separação que nos está sendo desfeita pelo sangue de Cristo. Mas ainda o nosso pecado não permite que estejamos completamente com o Senhor. Paulo fala sobre isso quando escreve aos Coríntios. Enquanto estamos aqui no mundo, presos a esse corpo, nós não estamos ainda completamente com o Senhor. Por isso que o nosso desejo é estar logo com o Senhor. Então ele diz aqui: olha, esse é o tabernáculo, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Você vai estar aqui. Essa é a sua história. É por isso que nós temos esses dois elementos tão singelos para nos lembrar o que Jesus fez na cruz. Onde Ele morreu por nós. Vão e lembrem-se disso. Aleluia. Mas Ele está voltando. Glória a Deus. E Ele vai nos levar para aqui. Aleluia. Você chora? Eu também. Oh, Senhor Jesus. E Ele enxugará dos olhos Toda lágrima. toda lágrima. Aleluia. Toda lágrima vai ser enxugada. Aleluia. E a morte já não existirá. Ela não tem lugar aqui. O pecado, que é a razão da morte ter entrado no mundo, não está mais. Portanto, a morte também não tem mais emprego. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem emocional, nem física, nem espiritual. Porque as primeiras coisas passaram. É por isso que nós estamos ceando. É por isso que nós batizamos o irmão. É por isso que nós continuamos pregando o Evangelho, remindo os tempos para a volta do Senhor, apressando a volta do Senhor. Senhor, a gente quer estar aqui, mas a gente não quer estar aqui sozinho, Senhor. É verdade. A gente entende que, como o Senhor disse, existem ovelhas do teu aprisco que ainda não estão no teu aprisco e que compete nos chamá-las de volta. Talvez seja o seu marido, seu filho, seu vizinho. A hora dele vir para Cristo está chegando. E você vai ser um instrumento. Glória a Deus. Aleluia. Fala a Deus. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas.
Tudo que a gente experimenta aqui vai ter um gosto diferente no céu. Eu não sei como é o gosto do pão do céu. Como esse pão aqui, sei o gosto dele. Mas no céu vai ter um outro sabor, com certeza muito melhor. Ontem um irmão comeu um pote de açaí que pelo rosto dele estava muito bom. Mas pode ter certeza que o açaí do céu, se existir lá, eu creio que sim, vai ser muito melhor. A ideia é, lá vai ser tudo melhor. De uma maneira incomparável. Às vezes a gente tem uma ideia tão diabólica do céu, que é um lugar branco, parado, onde ninguém faz nada. Onde no máximo tem uns anjos que ficam gritando sem parar, igual um doido. Ei, meu Deus do céu, será que eu vou ficar igual esses anjos, rapaz, sem eternidade, tudo repetindo isso? Meu filho, se Deus te desse a glória, com certeza você ia ter um prazer indizível em fazer isso. Lá no céu a gente tem muito o que fazer, porque Deus não cria nada que não tem um propósito. Basta você olhar para a criação. Deus criou as árvores e disse para dar fruto. Deus criou os animais. Deus criou o homem. Deus cria todas as coisas com um propósito específico, irmão. Os astros celestiais, a lua, as estrelas, tudo tem um propósito. O sol que nos aquece. No céu, o nosso propósito vai ser vivido de maneira plena, como foi perdido no Éden. Por isso, não deixe de cultivar no seu coração o desejo de ir para o céu. O diabo está tentando tirar isso, achando que os prazeres da terra são melhores. Eu vou te levar para o céu hoje. Não, Senhor, mas eu ainda tenho que fazer determinadas coisas. Meu filho, você vai fazer muito melhor. Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Guarde isso no seu coração. Eu oro para que o Senhor nos lembre desse dia. Quando a gente chegar lá, rapaz, a gente estava lá naquele lugar. E a gente ouviu falar daqui. É muito melhor. A diferença da nossa fé para qualquer outro é essa aqui. Escreve, pois, essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Quem faz dessas palavras fiéis e verdadeiras? Aquele que as pronunciou. Essa é a diferença. Que o Senhor nos ajude a ceiarmos hoje como nunca ceiamos, cultivando essa alegria indizível e sentiremos como vamos de maneira muito mais plena quando chegarmos no céu. Tomamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje tão maravilhoso na sua presença, Senhor. Sentimos como Moisés diante daquela sarça, uma montanha comum, diante de uma árvore comum do deserto que é a sarça. Mas aquele lugar se tornou esplendoroso e extraordinário quando a tua presença se manifestou nele. Sentimos a mesma coisa nessa manhã, Deus, pelo Espírito. Que o Senhor passeia pela tua igreja, conserva na tua mão as estrelas e tem conduzido os passos da noiva. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais a sermos aperfeiçoados para a tua glória. Despede-nos, Senhor, nessa manhã, dessa reunião pública, mas que jamais sejamos apartados de ti. Que tenhamos sempre em nós, a todo instante, a todo lugar, a confiança de que teremos pleno acesso ao trono de Deus em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver dessa forma na tua santa companhia, pois foi o Senhor que nos prometeu que sempre estaria conosco no caminho santo. Ajuda-nos a entender que mesmo quando sairmos daqui da nossa reunião, nós estaremos na tua presença.
E nos ajuda, ó Jesus. Tu que és o nosso Senhor e Salvador, nos ajuda, Senhor Jesus, a levar a Tua santa presença a outras pessoas, para que também elas sejam salvas, com a mesma salvação que nos alcançou pelo sangue. Despede-nos, Senhor, com esse sentimento missionário, de fazer o Teu nome conhecido. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga a você mesmo: Jesus está chegando.